Olá pessoal, tudo bem com vocês? Metade do ano e está na hora de antecipar um pouco a lista de favoritos. Escolhi aqui 6 livros que foram minhas leituras favoritas desse primeiro semestre. Imagino que muitas delas vocês vão acabar vendo também no meu vídeo de final, né, do ano, com as melhores leituras do ano. Mas estão aqui então 6 livros que eu gostei muito de descobrir. Curiosamente, deixa eu garantir, só temos não ficção, estilos diferentes de não ficção, mas temos somente não ficção, o que é curioso, né? Essas leituras da primeira parte do ano foram meio estranhas, um ano que eu li um tanto menos, tenho me concentrado um pouco menos em leituras, enfim, tá tudo meio esquisito, enfim, acontece, né? Vamos lá então pros livros. O primeiro um livro bem no começo do ano, se eu não me engano, talvez até o primeiro livro que eu li esse ano, é o Alfred e Emily, da Doris Lessing. É uma publicação da Companhia das Letras com tradução de Beth Vieira e Heloísa Jean. Esse aqui é um livro em que a Doris Lessing vai falar sobre a vida dos pais, né? Ela vai tentar recontar a vida dos pais. O que é interessante desse livro os pais dela foram... se mudaram, né? Eles eram ingleses, britânicos, e foram para uma colônia rural inglesa no sul da África. E ela vai contar um pouco como foi a vida deles. Óbvio que a gente tem que problematizar essa colonização. Ela, como sistema, foi muito ruim. Assim, muito ruim talvez seja até um eufemismo, né? Foi péssima para a região. Mas a questão é que, como indivíduos, né, o pai e a mãe dela também sofreram muito, né, também venderam para essas pessoas que foram de fato lá tentar instituir fazendas uma noção que talvez não tenha se concretizado também, né, e é um pouco isso que ela mostra, né, porque metade do livro ela vai tentar fazer uma narrativa mais próxima à realidade do que aconteceu, e metade do livro ela escreve uma espécie de ficção do que teria acontecido se os pais tivessem tomado decisões diferentes e a vida deles tivesse tomado rumos diferentes, baseado um pouco em coisas que eles falavam, e se eu não tivesse vindo, e se eu tivesse feito a coisa, se eu aquela outra escolha, né? Então pensando um pouco a partir disso, né, se esses ICs dos pais dela tivessem se tornado realidade, o que teria acontecido, né? Eu achei um jeito muito bonito de encarar essa história, porque é uma história, eu acho que dolorida em muitos níveis pra gente ler, assim, no nível individual deles, mas também quando a gente pensa, né, o que eles estão fazendo lá, o que esse sistema maior está tentando fazer lá, também é péssimo, também é muito dolorido, e o jeito que ela tenta, então, encontrar um pouco de paz na parte ficção da narrativa. Eu gostei muito, e a escrita dela é muito sensível, eu gostei muito de descobrir a Doris Lessing, com certeza é uma autora que eu vou continuar lendo, já tenho um outro livro dela aqui em casa para ser lido, e enfim, recomendo bastante. Bom, depois disso, não sei mais agora a ordem que eu li. Então vou pegar aqui o de cima da pilha. Esse aqui é o A Língua de Trump, da Bérengère Viennot, tradução de Ana Martini, que saiu pela Enel. Então o título tá aqui atrás, né? É um livro bastante sobre tradução, mas também sobre língua e sobre política e percepção política das coisas. A autora, a Bérengère Viennot, é tradutora de notícias, de jornalismo, e traduziu muitos textos sobre o Donald Trump, quando ele estava concorrendo à eleição anterior, né, quando ele ganhou, e também quando ele ganha a eleição e é o presidente, né, e ela traduzia isso para jornais franceses. E uma coisa que ela se questiona muito é como muitos jornais davam uma amenizada muito grande na linguagem do Trump, nas citações a falas do Trump, porque não são registros que os franceses estão acostumados a colocar nos jornais, né? Então não usar palavrões, transformar a linguagem dele numa linguagem muito mais polida e articulada.
E ela argumenta como é importante, né, como ela achou importante não fazer isso, justamente por acreditar que essa linguagem dele, o jeito dele de se expressar é importante para a gente entender a figura, o pensamento, o que está acontecendo, as reações. E a busca dela por deixar isso claro, criar essa linguagem dele em francês. E ao narrar essa história, né, ao narrar essa busca dela, essa preocupação dela, eu acho que ela toca em pontos muito interessantes de nuances de tradução, de importância desses registros, de como a tradução pode, às vezes, consciente ou não, mudar esses registros. E, enfim, é um livro que discute tudo isso. Eu acho que é um livro interessante para quem gosta de pensar notícias e política em geral, principalmente em relação à língua, né, a linguagem das pessoas. Então, eu recomendo bastante esse livrinho, uma leitura rápida. É um livro super articulado, não é um livro teórico muito denso, e recomendo bastante. Bom, uma leitura já mais recente, esse aqui foi de junho, se eu não me engano, é o The Second Body, da Daisy Hildyard, publicado pela Fitzcarraldo Editions, então, o segundo corpo. A Daisy faz aqui um ensaio, mas ela apresenta essa noção de um segundo corpo para tentar entender o nosso papel no mundo, né? A ideia aqui seria mais ou menos que a gente tem o nosso corpo físico que está vivendo, que está encontrando amigos, que está trabalhando, que está lendo, que está, enfim, consumindo. Mas a gente também tem um corpo que foge do nosso alcance, digamos assim, quando, por exemplo, a gente compra uma roupa de uma fast fashion, vamos supor. Essa roupa às vezes foi produzida na Índia, na China, Bangladesh, e essa roupa teve um impacto nesse lugar, né? Vamos pensar que nesses lugares muitas vezes as pessoas têm condições péssimas de saúde, de cuidado, de salário, e esse segundo corpo é justamente esse corpo que está afligindo isso, né? Seja na produção de comida, de bens, ou quando a gente viaja e, né, a poluição que deixa para trás por causa disso, enfim, né? Todas as nossas ações, né, esse impacto que tem e que nem sempre a gente está consciente que está tendo, né? A gente nem sempre sabe tudo que está por trás das coisas que a gente consome, né, infelizmente. Então, não sei se vocês lembram dessa cena, mas tem uma cena engraçada em The Good Place, em que eles falam alguma coisa eu posso estar lembrando meio errado, de comprar tomates, e a pessoa fez uma escolha boa porque tentou comprar tomates orgânicos, mas não sabia que aquele tomate orgânico estava sendo, na realidade, produzido por crianças em situação de escravidão, e blá 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 blá. E é um pouco isso, né? E ela vai discutir um pouco essa noção, será que o limite do que é um indivíduo é tão claro assim? Ela vai entrevistar biólogos, e vai tentar pesquisar e falar sobre isso. É um ensaio, ele tem um objetivo de ser mais inspirado, menos concreto, mas é interessante. Eu gostei muito, muito mesmo do jeito que ela incluiu entrevistas no livro. É uma coisa que às vezes eu sinto falta. Eu acho que às vezes eu leio ensaios que têm ideias legais, mas que se baseiam muito nessa suposta frouxidão do ensaio para deixar muitas lacunas em aberto, assim. E eu acho que ela leva um pouco mais a sério nesse sentido de tentar preencher essas lacunas. Então, eu não encontrei um livro sobre isso, eu vou entrevistar alguém, eu vou fazer essas perguntas. E apesar de não ter uma rigidez acadêmica ou algo assim, ela ainda tenta o máximo possível preencher as respostas, assim. Eu gostei muito da escrita dela, tô bem curiosa para continuar lendo outras coisas da autora também. E, enfim, seria muito legal ter uma tradução desse texto, é um texto ótimo. Outro livro esquisito, louco, que eu gostei muito de ler esse ano foi a Autobiografia de um Povo e Outras Narrativas de Antecipação, da Vinciane Desprez, tradução da Milena Peducciardi, que saiu pela Bazar do Tempo. É um livro muito louquinho, é basicamente uma ficção científica, eu diria que uma ficção acadêmica quase, porque é um livro escrito com tom científico.
É como se fosse um manual científico, uma descrição de campos científicos, só que são campos que a gente não existe, são campos inventados. Na realidade, esse aqui talvez seja a maior ficção dos livros que eu estou mostrando para vocês. É certo que ele se lê como não ficção, mas é uma ficção, faz sentido. Né, ele tem como gênero textual, tem gêneros de não ficção, só que tudo que está escrito tudo não, mas quase tudo que está escrito é ficção. O curioso é isso também, ela usa algumas pesquisas que já existem, como tipo, essa foi uma das primeiras pesquisas que deu início a essa nova teoria, esse novo não sei o que. Então algumas das pesquisas de fato existem e ela parte um pouco disso para criar. Basicamente ela vai contar como as pesquisas foram descobrindo que os animais têm comunicação e têm comunicações avançadas, linguagem, modos de arte, gente que não sabia interpretar antes, e vai contando como esses campos de pesquisa vão se desenvolvendo e as pesquisas e os resultados a partir disso e tal. É um livro muito interessante de ler, parece chato, eu acho, quando a gente está descrevendo, mas é engraçado. É provocador, é instigante, enfim, gostei muito de ler esse livro. Um outro livro de ensaios, esse aqui é uma coletânea de ensaios, O Ruído de uma Época, da Ariana Harwicks, Aforismos, Correspondências e Ensaios, saiu pela Estante com tradução da Silvia Massimini Félix. Muito gostoso esse livro, ela vai tocar em muitos assuntos de literatura, crítica literária, muito num contexto mais contemporâneo, de literatura contemporânea, como as artes, a linguagem, as letras dialogam com o nosso mundo de hoje. Ela tem alguns textos mais longos, mas vai ter alguns, né, como tá, né, o Aforismos, Correspondências e Ensaios, então tem os textos mais ensaísticos, um pouquinho mais longos, mas tem vários que são capítulos, assim. Uma coisa que eu gostei desse livro é que... capítulos não, parágrafos. Mas uma coisa que eu gostei desse livro foi a progressão de temas. Porque ao mesmo tempo que a gente pode ler um desses capítulos, um desses parágrafos, de uma maneira meio isolada e ele faz sentido, eu acho que ler o livro inteiro tem um encaminhamento muito interessante que faz realmente isso parecer um livro e não um amontoado de escritinhos que ela tinha na gaveta e criou, sabe? Ele realmente tem esse poder do livro, assim, isso que eu gostei muito também desse daqui. Por fim, o último livro que tá aqui na lista, esse aqui também em inglês, é o Death by Landscape, da Elvia Wilk. Então, Morte por Paisagens, tem uma tradução ao pé da letra, assim, do título. A Elvia Wilk é uma escritora, já tô com um romance dela aqui para ler, mas ela tem aqui um livro que vai falar sobre literatura, narrativas, de uma maneira geral, mas em relação a plantas, planetas, vai trazer muito uma discussão ambiental para essa relação, como que essas coisas dialogam, é um tema que tem me interessado cada vez mais e foi com certeza uma leitura que me impactou muito. Dito isso, eu acho que tem uns ensaios mais fracos aqui dentro, como costuma ser em coletâneas. Eu pessoalmente tiraria uns 2, 3 daqui, eu acho que não precisavam talvez estar aqui, mas enfim, gostei muito das referências que ela traz, da articulação dela, também é assim, bem informado, assim, né? Mas são ensaios isolados, né? Eles têm temas em comum, discussões em comum, mas cada ensaio é um ensaio, não é o livro um ensaio só. Bom, pessoal, é isso. Basicamente não ficção, tem o Autobiografia de um Povo, que é uma não ficção ficcional, digamos assim, e o da Doris Lessing, que é meio a meio, mas curiosamente bastante não ficção. Vamos ver se minhas leituras de ficção se engrenam mais nesse segundo semestre. Pessoal, é isso, me contem aí nos comentários o que vocês leram de legal nessa primeira parte do ano. Boas leituras para o nosso segundo semestre e até a próxima. Tchau, tchau.